Então, ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? M. Scott Peck é o psiquiatra, é o super best-seller, mais de 40 anos atendendo pessoas. E ele chegou a essa conclusão: vida é o que, irmãos? Vida é cheia de problemas, o que ele entendeu. E olha o que ele falou: esta é a maior verdade da vida. Quando aceitamos este fato, nossas vidas se tornam mais fáceis. Em vez de você falar: Deus, eu não quero problema. Não, eu vou ter problema. Olha a continuação dele. Os problemas não só exigem coragem e sabedoria da nossa parte, mas também nos forçam a criar coragem e sabedoria que não tínhamos antes. Crescimento espiritual e mental só é possível ao confrontar problemas. Para estimular nosso crescimento mental, precisamos encorajar a capacidade de resolver problemas e ter uma atitude desafiadora. Tá? Irmãos, você vai ter problema, vai ter dificuldade. Você tem que enfrentar assim: opa, é hora de experimentar a mão de Deus. Eu recomendo esse livro aqui, A Cruz do Rei, do Tim Keller. Quem é Jesus? Parou para pensar? E ele cita aqui que Jesus é o rei mais grandioso. Esse rei que tinha todo o direito, toda a mordomia, de livre e espontânea vontade, escolhe a cruz, escolha mais nobre. Ele separa alguns trechos do livro de Marcos para dizer quem é Jesus. Jesus é a... Vamos ler junto aqui? Vamos lá? Jesus é a dança. Não entendi nada. Como assim Jesus é a dança? Ele fala assim que Evangelho de Marcos começa: Jesus, Filho de Deus. Ele fala que Jesus Filho, Deus Pai, Espírito Santo, os três estão dançando junto. Uma dança perfeita para salvar a humanidade. Uau! Que figura de linguagem. Jesus é chamado, Ele nos chama. Não é eu que quis aceitar Jesus, Ele que nos chama. Jesus cura. Ele não só cura a nossa doença, Ele nos dá vida eterna. Você pode ver no livro de Marcos, todo o tempo: Jesus cura a minha doença. E Jesus fala: seus pecados estão perdoados. Jesus é descanso. E quando chega na passagem de hoje, tempestade, Tim Keller chama: Jesus é o poder. Se até agora, livro de Marcos, os milagres que Jesus fez tinha a ver com gente, cura de doença, expulsar demônio, era com gente. Agora é com a natureza. E Tim Keller está chamando Jesus é poder. Ou seja, Jesus é criador. Ele tem controle até da natureza. Estava uma tempestade, a água vai engolir barco. E Jesus estava dormindo. Os caras acordam. E os discípulos conheciam muito bem. Eles pescaram aqui todo dia. Tempestade acontece nos dias comuns, viu? Capítulo 4 de livro de Marcos, antes de acontecer tempestade, Jesus pregou sobre reino de Deus, semente. Parábola do semente. Grão de mostarda. Reino de Deus. O que é reino de Deus? Onde há governança, onde há domínio de Deus. Versículo 35 está assim: naquele dia em que Jesus pregou sobre parábolas do semeador, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Quem falou para entrar no barco e ir para o outro lado? Quem que deu o comando? Jesus.
Então, aqui, irmãos, eles estão passando pela tempestade, dificuldade, sob a ordem de quem? Jesus. Com isso, chegamos à seguinte conclusão. Às vezes, crente tem dificuldade, tem sofrimento. A gente tem aquela impressão de amigo de Jó. Jó, você fez besteira, você pecou, por isso que está sofrendo. Não! Às vezes você está fazendo vontade de Deus, vai ter dificuldade. É isso que Tiago fala. Alegre-se, você está participando do sofrimento de Cristo. E quando Jesus fala para entra no barco, vamos para outro lado, havia alguns motivos. Quando você passa pela dificuldade, é porque tem algum motivo. Primeiro, Jesus queria parar um pouco, descansar. É por isso que está dormindo. Outro, Jesus vai pegar esse barco, vai para outro lado. Capítulo 5, Jesus vai encontrar um endemoniado. Jesus está indo encontrar uma pessoa. Meus amados, se existisse só você aqui na terra, Jesus viria ou não? Jesus viria ou não para se salvar? Sim, porque Jesus vai atrás de uma ovelha. E qual outro motivo pelo qual Jesus falou para pegar o barco? Agora sim, Jesus quer mostrar, eu sou o Criador. Tenho controle até da natureza. Então, quando a gente passa pela tempestade, dificuldade, sempre lembrar, Cristo está aqui, nesse barco, e tem algum propósito. Quando eu penso na vida de José, irmãos, e os irmãos, vamos matar esse desgraçado, vamos matar. Não, vamos vender. E José aqui, pensa, você está lá dentro, o que você oraria? Eu, no lugar de José, teria orado, Senhor, deixa eu voltar para a casa do meu pai. Senhor, me salva, deixa eu voltar para a casa do meu pai. O que aconteceu? Foi vendido para Egito. Para salvar muitas vidas. Deus tem um propósito. Quando você passar pelas dificuldades, sofrimento, só olhar no retrovisor. Olha para o seu passado. É por isso que eu saí daquela igreja. É por isso que eu fui para aquele lugar. É por isso. À medida que caminhamos para o futuro, as pessoas com um coeficiente de superação de adversidades, EQ, mais altos serão mais bem-sucedidas do que aquelas com apenas IQ e EQ. Antigamente, traduzindo, quem era inteligente era bem-sucedido. Era inteligente. Passar na USP, inteligente. Chegou uma hora, não sei se vocês percebem, inteligência emocional. Quem tem empatia, quem sabe ouvir o outro, esse é bem-sucedido. Hoje, as pessoas descobriram EQ, capacidade de resistir à adversidade. Vamos ler junto esse Salmo 40, versículo 1, vamos lá? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, todos os líderes que Deus usou são pessoas que passaram pelo sofrimento, dificuldade. Quem não passou pelo sofrimento, por exemplo, rei Saul, não termina bem. Salomão não termina bem, porque não teve deserto. Resiliência em Cristo Jesus. Amém? Permanecer com Cristo, esperar. Capacidade de suportar. Estava tendo essa tempestade, e os discípulos acordaram. Jesus, nós vamos morrer, por favor, acorda aí. Livro de Salmos é isso, né? Davi mais usa essa palavra. Levanta, Senhor, acorda. Eu estou sofrendo, você está dormindo? Acorda. Discípulos acordaram, Jesus levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cale-se, acalme-se.
Então o vento se aquietou e tudo ficou perfeitamente calmo. Essa palavra cale-se, acalme-se, no livro de Marcos, é quando Jesus vai expulsar demônio. Essa é a mesma palavra. Aí Jesus pergunta para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Aqui, Jesus não está acusando o medo de morrer. Todo mundo ia ter medo diante de tempestade. O que Jesus está falando, irmãos, para chegar aqui, Marcos capítulo 5, versículo 39, Jesus fez 6 curas, pelo menos. Jesus curou muita gente. E se a gente analisa cronologicamente o livro de Mateus, eles ouviram o sermão da montanha. Então o que Jesus está questionando aqui é: ei, depois de ver tanto milagre, depois de ouvir tanto a palavra de Deus, ainda vocês não conseguem aceitar que eu sou filho de Deus? Então disse aos seus discípulos: por que estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra apavorado na linguagem original é diferente de medo. Essa palavra na linguagem original significa uau, Se antes os discípulos achavam que Jesus era um cara que prega bem, é um cara que faz milagre, aqui mudou chave. Opa, reverência. Essa é a palavra, reverência. Opa, ele é filho de Deus. Que isso possa acontecer com vocês, em nome de Jesus. Essa semana eu fiquei perguntando para mim mesmo: eu creio nesse Jesus? Jesus é o poder? Quais são os tópicos, quais são as circunstâncias que eu acho impossível? Para Jesus é. Na Bíblia, primeiro nome que Deus se apresenta é no livro de Gênesis, capítulo 17, 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, falou: já era, eu não posso ter mais filho, acabou. É impossível, humanamente é impossível. Aos 99 anos de idade, olha a importância disso. Deus se apresenta pela primeira vez. Até antes, Abraão dando nome para Deus, primeira vez que Deus se apresenta: eu sou o El Shaddai. El Shaddai é aquele que supre, Deus Todo-Poderoso que supre suas necessidades. Aí Abraão ouve, a Sara ouve isso, Sara começa a dar gargalhada. Que isso, Deus? 99 anos de idade. E o anjo fala: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Vamos ler junto Jeremias 32, bem alto. Vamos ler junto. Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil? Deus pergunta para você: há alguma coisa muito difícil para mim?